realmente o nosso povo unidos, podendo entoar cânticos perante o Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia nos ordena a louvar o Senhor. E nós devemos louvá-lo com todo o nosso ser. E uma das formas de louvá-lo é através dos cânticos congregacionais. Quando nos unimos para os hinos, para os cânticos, para esse momento de usarmos do tempo da melhor forma possível, preparando para a mensagem o louvor. E a seriedade, a dedicação que os irmãos desenvolvem, Deus sabe disso. Deus tem estendido suas mãos de misericórdia e graça sobre nós. Amém? Amém. Estamos estudando sobre sabedoria na palavra de Deus, o texto de Tiago. Eu tenho desenvolvido com os irmãos o fato que a sabedoria de Deus, ela é espiritual, revelada em Cristo e focada na eternidade. Tendo essa compreensão da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria de Deus, nós iremos agora, a partir desse momento, indo para Tiago capítulo 3, alicerçarmos a nossa compreensão em cada versículo de Tiago capítulo 3, do 13 até o 18. E certamente nós iremos agora, então, entender de maneira mais precisa, direta, sobre dois tipos de sabedoria. Dois tipos de sabedoria. Então, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago 3, do 13 ao 18 é o nosso texto. Eu vou estar lendo, tá? Dois tipos de sabedoria. Tiago 3, de 13 a 18. Para a leitura, eu sempre convido você a desapegar um pouquinho da cadeira. É aquele momento de você esticar um pouquinho o corpo. Quem pode ficar em pé, então, por gentileza, que assim se coloque em pé, só alguns instantes. Ok, vamos lá então? Isso, olha só que bênção, tá? Unanimidade, tá? Isso é bom. Tiago, capítulo 3, de versículo 13 ao versículo 18. Dois tipos de sabedoria. Versículo 13, a palavra do Senhor Deus nos diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão ou humildade de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso ou de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Vamos então, nesse momento, orar ao Senhor, buscar a direção dele sobre este nosso tempo do ensino da palavra. Deus abençoe a porção da palavra lida. Bendito Deus, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Graças te damos, porque neste momento temos aberto e lido a tua palavra. Tenham sobre nós, ó Deus,
o desejo dado pelo Senhor para a compreensão, para o aprendizado. Compreensão e aprendizado muito necessário, indispensáveis para que recebamos do Senhor aquela transformação necessária na nossa vida do dia a dia, no nosso viver diário, ainda que por um tempo, aguardando a volta de Cristo, vivemos neste mundo, Pai. Nos prepare, fala conosco nessa noite, desperta o nosso interesse, oro por mim, que a palavra possa ser dada com segurança no abrir da minha boca, capacita-me, ó Deus, e usa-me para a tua honra e tua glória. Lembrando também, ó Deus, eu não consigo parar de pensar naquele homem, por nome Lito Souza, acometido por uma doença rara, gravíssima e incurável. Eu oro em favor dele nessa noite, Deus, principalmente que antes de todo o seu ser comprometido e ele perder a condição do funcionamento do cérebro, que ele ouça a respeito de Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Eu oro pela salvação dele, da sua família. Oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Tiago, nesse capítulo 3, dos versículos 13 a 18, coloca diante de nós dois tipos de sabedoria. E ele vai contrastar a verdadeira sabedoria que nós temos entendido. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E ele vai contrastar a verdadeira sabedoria que vem de Deus com a falsa sabedoria, que é a sabedoria terrena. Nós vivemos no planeta Terra, no mundo, onde há uma sabedoria considerada divina, porque ela vem de Deus, e uma sabedoria terrena, humana. Mas há a consideração de duas sabedorias, a de Deus e a do homem. E há um contraste. Então, Tiago vai comparar e mostrar diferenças dessa sabedoria. O conhecimento divino, a sabedoria que vem de Deus, ela não se mede por teorias, palavras, discursos. Fala bonito, interessante, mas o fato abrangente é que envolve para a minha vida e a sua vida uma vida transformada. Amém? Uma vida transformada. Uma vida marcada pela mansidão. E uma outra palavra para mansidão é humildade. E pela pureza e pela promoção real da paz. Depois nós vamos tocar, evidentemente, porque nós temos pessoas na Bíblia ilustrando essa sabedoria de Deus de uma maneira muito direta. E você vai perceber algo desafiador, algo contundente, decisivo na vida do homem e mulher de Deus com essa sabedoria. O versículo 13 de Tiago, ele é interessante. Ele é interessante porque Tiago vai aqui no versículo 13 mostrar para nós, ensinar para nós a prova prática da sabedoria. Tem uma prova prática da sabedoria para você identificar se essa sabedoria ela é terrena ou se ela é de Deus. Há uma prova prática da verdadeira sabedoria mostrada por Tiago. Tiago pergunta: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão ou humildade de sabedoria. E a pergunta é, qual é a prova prática da sabedoria? Que Tiago
quer que eu e você entendamos e compreendamos. Qual é a prova prática da sabedoria? Tiago, no capítulo 1, ele diz, se alguém, no versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance o rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Tiago, ele desafia-nos a buscar a verdadeira sabedoria. O verdadeiro conhecimento que vem de Deus. Em contraste com a sabedoria terrena. Nós devemos buscar. Quando ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, não é qualquer sabedoria, é a sabedoria de Deus. Quer levar-nos à compreensão da sabedoria de Deus. Agora ele diz, peça com fé. Agora o interessante é que Tiago ele diz que a fé, ela é operada pelo quê? Isso, Felipe. A fé sem obras, ela é o quê? Tiago mostra lá no capítulo 2. Morta. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 5,6, diz que a fé é operada pelo amor. Porque sem amor, ainda que você distribuísse todos os seus bens para o sustento dos pobres, nada seria. Então, a obra de amor. E Tiago liga isso muito, a questão de obras. Então, a prática da verdadeira sabedoria, a prática da sabedoria, ou a prova prática dela, envolve o quê? Obras. Envolve obras. É interessante esse fato, envolve obras. E aí Tiago está perguntando, quem dentre vós é sábio e entendido? Ele está envolvendo, para quem está escrevendo, mas envolve o povo judeu e o povo grego. Ele envolve eles. O sábio era aquela pessoa tida entre o povo judeu e grego como cheio de teorias, de discurso. Então existe o ser, mas Tiago atenta para o fazer, que é a obra. Então para Tiago o teste da sabedoria não é o intelecto, o conhecimento intelectual, mas envolve o comportamento. A maneira como você vai se conduzir, como você vai comportar. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo prático, você vai entender maravilhosamente isso a partir do exemplo que você teve hoje de manhã. No livro do profeta Daniel. É um excelente exemplo. Quando o rei agrega junto a si quem? Os sábios da Babilônia. Magos, caldeus, astrólogos, encantadores, tudo porque o rei queria que esses homens, chamados sábios, lhe trouxessem a interpretação de um sonho. O problema mais sério, grave, terrível, é que o rei nem sabia o que ele tinha sonhado, tinha escapado. E os caldeus, encantadores, sábios da Babilônia, conta o sonho, rei, daria uma interpretação, mas o rei não lembrava o sonho. Ele queria que contasse o sonho e a interpretação. Deixou o pessoal espavorido, assustado, espantado. Mas aí veio algo ainda pior do que o estado em que o rei deixou, por não saber o sonho. De qualquer maneira, o rei queria a interpretação do sonho. O capítulo 2 mostra que o rei sentenciou todos os sábios. Conforme a Tiana mencionou na lição, não veio a presença do rei, nem Daniel e nem seus amigos. Mas a sentença de morte que o rei decretou, se não houvesse a interpretação, revelação e interpretação do sonho, atingiria também Daniel e seus companheiros. E a informação chega para Daniel. E Daniel, então, poderia ter ficado muito irritado, muito bravo. Quem pensa ser esse rei para tal atitude, só porque ele se considera num trono? Não, Daniel não agiu assim. Daniel, de maneira apresentando uma mansuetude, uma humildade,
ele vai conversar com o capitão da guarda, buscando a oportunidade para ir até a presença do rei e pedir e fazer o que ninguém atreveu até aquele momento fazer. Negociar de maneira sábia a situação. Pedir tempo. Lá no capítulo 2 você tem Daniel fazendo isso. É recebido pelo rei, pede tempo, o rei concede, imediatamente ele sai e vem para Ananias, Misael e Azarias, reúne o grupo, porque ele não é egoísta, a sabedoria de Deus não é egoísta, a sabedoria do mundo é egoísta, é invejosa, de Deus não. Ele compartilha a situação, eles se envolvem em oração, mas é com Daniel que Deus trata à noite, dando-lhe a revelação do sonho, a interpretação, para que ele apresente ao rei. E quando ele tem essa obra de Deus na vida dele, e ele vem para apresentar a interpretação para o rei, veja lá no versículo 30 de Daniel 2, o que ele diz para o rei. Olha a mansidão da sabedoria desse homem. Daniel 2:30. E a mim, você está lá comigo? Daniel 2:30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Isso é ou não é mansidão? Humildade? Hã? É, não é? Eu aprendo aqui, amados. Isso esmaga o meu ser. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. O objetivo que Deus levou Daniel à compreensão é porque aquilo vinha de Deus para tratar com o rei. E Deus queria que o rei tivesse uma compreensão de tudo aquilo que vinha de Deus. E Daniel foi apenas um instrumento usado por Deus. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão de sabedoria as suas obras mediante condigno proceder. É interessante, é importante esse fato. A prova prática da sabedoria. Há uma prova prática que envolve a minha e a sua atitude, o nosso comportamento, o nosso procedimento. E Tiago traz uma pergunta direta a esses sábios. Prova prática da verdadeira sabedoria não está naquilo que nós apresentamos como... Daniel não se entregou a grandes discursos, não. Não está envolvido a títulos teológicos. O mundo, quando quer demonstrar que alguém é sábio, ele diz, olha, essa pessoa é formada nisso, naquilo, PhD nisso. Não. É o quanto há uma transformação, há um procedimento e obras feitas em mansidão, humildade, que vai evidenciar o quê? Uma vida transformada, refletindo o caráter de Deus. O nosso Deus, Ele é sábio em tudo o que Ele faz. Amém. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3,19 que o Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com entendimento, preparou os céus. Deus, sempre no que Ele faz, Ele envolve sabedoria. Sabedoria divina. Sabedoria. Quando da construção, preparação do tabernáculo, Deus preparou, veja bem, não preparou 4, não, preparou só 2 homens,
tanto para prepararem aquilo que era necessário, quanto exercerem a atividade de ensino para outros. Veja bem, abra sua Bíblia comigo em Êxodo 35, a partir do versículo... Deixa eu ver lá, conferir para você. Êxodo 35... a partir do versículo 30. E você vai tendo uma ideia quanto nós precisamos buscar verdadeiramente a sabedoria divina. O quanto nós precisamos, porque nós vivemos envolvidos com outro tipo de sabedoria, que tem feito com que nós venhamos a agir e proceder, porque ambas elas são conhecidas pelo comportamento, pelas atitudes. Êxodo capítulo 35, versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, estão lá comigo? Estamos juntos? Êxodo 35, 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, vem toda a documentação desse Bezalel, a tribo dele, da tribo de Judá, filho de Uri, filho de Ur, tudo necessário para uma boa compreensão de Israel. Deus é preciso. Tá, Deus chamou Bezalel, tem nome, tem indicação de tribo, tem linhagem, tem tudo. Tudo certinho. Chamou ele. Não é qualquer Bezalel. Qual Bezalel que Deus chamou? Filho de Uri. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. É esse aqui. Podia ter outro, mas era esse aqui que Deus estava chamando. E o Espírito de Deus o encheu do quê? Sabedoria, entendimento, ciência, em todo artifício. Tem uma empresa aqui perto que colocou essas palavras na profissão que eles exercem. Colocou esse versículo. Que eles receberam sabedoria e entendimento, ciência em todo o artifício deles. 32. E para criar invenções, para trabalhar em ouro. Você tem conhecimento para trabalhar com ouro, tá? Prata, cobre. Em lapidar pedras para engastar, em talhar madeira. Aí descrevendo o que eles vão fazer para trabalhar em toda a obra esperada. E também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. E a Oliabe, filho de Aizamaque, toda a informação certinha para não confundir ele com, para ser específico quem é o Aliobe, a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan. Então escolhe o Bezalel da tribo de Judá e escolhe o Oliabe da tribo de Dan. E encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa do gravador, e vai descrevendo o que eles vão fazer, de azul, de púrpura, em carmesim, em linho fino do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. De onde veio a sabedoria desses homens? De Deus. Era necessário? Era. Muito importante o trabalho que eles iriam desenvolver na obra de Deus. Esse entendimento, essa transformação sobre suas vidas, para lidar com ouro, com prata, na medida em que Deus queria que o trabalho fosse realizado. Era necessário ou não sabedoria? Sim, mas não é qualquer sabedoria. É sabedoria que vem de Deus. E nós temos, amados, este livro aqui. A palavra de Deus, a palavra de sabedoria. Amém? A palavra de sabedoria. Uma vendedora estava numa loja e chegou uma senhora e olha aqui, olha lá, colar e ali, e lá. E aquela senhora, e a vendedora acompanhando, olhando, a senhora ficou triste, decepcionada. Era uma senhora bem alta.
não encontrou absolutamente nada que ela pudesse levar daquela loja. E aproximando-se dela, e ela da vendedora, a vendedora dela, a vendedora no Senhor, me dá sabedoria para que eu possa atender essa senhora. Veja bem, a vendedora. Certamente alguém conhecendo Deus de toda a sabedoria. E a senhora chegou para essa vendedora e falou, realmente não encontrei nada na loja. A vendedora disse assim, quem disse que você não encontrou nada? Vem cá, deixa-me te dar um abraço. E essa cliente ficou tão emocionada que a atitude da vendedora trouxe mais alento ao seu coração do que se ela tivesse encontrado tantas coisas para levar. E ela deu o testemunho dela. O que é que eu e você lemos em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16? Efésios 5, 15, 16. Portanto, então lá, vamos lá, esperar vocês chegarem lá. Efésios 5, 15, 16. Efésios, aliás, estou com o provérbio na mente. Efésios 5, 15, 16. Efésios 5, 15, 16. Portanto, vede prudentemente como? Não como nécios, mas como? Sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse era o grande desejo do coração do apóstolo Paulo. Que o povo de Deus, no conhecimento da vontade de Deus, fossem cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Ele mostra isso em Colossenses 1:9. Para andar prudentemente, agradando ao Senhor, para que possais agradar ao Senhor no comportamento, no procedimento, fazendo a vontade de Deus. Então era o grande desejo do coração do apóstolo Paulo. Agora veja lá o que o apóstolo Pedro testificou em 2 Pedro capítulo 3, a respeito das epístolas do apóstolo Paulo. Olha que fato interessante. 2 Pedro capítulo... Estou chegando lá. 2 Pedro capítulo 3... 3:15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo o quê? A sabedoria que lhe foi dada. E Paulo, em Colossenses 1:28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Sabedoria. A prova prática da sabedoria envolve obras, envolve procedimento, envolve atitude, que é contrária à atitude da sabedoria terrena, completamente oposta à sabedoria terrena. E nós encontramos a sabedoria divina
que muda, que transforma a nossa vida, quando nós nos entregamos a buscar Deus pela sua palavra. A palavra de Deus é a palavra de sabedoria. Até que o salmista, lá no Salmo 119, 18, ele desvenda os meus olhos para que veja o quê? As maravilhas da tua lei. Então nós temos conhecido Deus de toda a sabedoria. Aliás, quando eu penso em Deus de toda a sabedoria, o apóstolo Paulo tomou um momento na vida dele escrevendo a carta aos Romanos, o capítulo 11, para finalizar. Deslumbrado, comovido, tocado nesse sentido. Vamos lá para Romanos 11, 36. Eu falei 36, 33 ao 36. Aqui Paulo eleva, exalta a sabedoria de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A gente chega até a perder o fôlego. Imagine o quanto da sabedoria de Deus nós nem ainda tivemos uma noção da sua realidade. Há algum tempo agora, descobriram esse volume do tronco da árvore imenso. De onde vem isso? E quando a ciência fez essa descoberta, você fica impressionado com a grandeza de Deus na criação. Nós só vamos ter uma noção disso na eternidade. Que Deus é esse? Que sabedoria, que conhecimento. E o texto diz aqui, quem compreendeu a mente do Senhor? Uma migalhazinha, uma fraçãozinha, uma partículazinha da sabedoria de Deus. Para mim e para você, revoluciona-nos, não é verdade? A irmã Rosana, no curso que ela está fazendo, mas Deus tem uma compreensão, entendimento. Basta orar, buscar a sabedoria e vem pela palavra. Pela palavra dele. Pode ir na receita de Deus que vai dar certo. Pode ir na receita de Deus. Deus, o nosso Deus, é sábio. Ele está interessado em nos dar uma sabedoria que vai transformar a nossa vida. Uma sabedoria que tem um poder prático, uma prova prática na nossa vida. Vai transformar. A atitude nossa é em curso de transformação, de mudança. Eu, nesse estudo, estou recebendo um confronto imenso para a minha vida. Diante das atitudes que as tendo, essas atitudes, confrontando com a palavra de Deus, não são atitudes da sabedoria divina, mas da sabedoria terrena, o nosso modo de agir. E Paulo diz aqui, quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Em tudo, em todo momento. Eu vi ontem o pessoal comentando no trabalho, nós dependemos do Senhor. Se você não depender do Senhor, se você não orar, você vai ficar ansioso, você vai ficar inquieto. Porque situações apresentam-se, situações acontecem. Nós precisamos, momento a momento, começou a ficar preocupado. É momento para você orar. Apresentando a sua inquietação. Não está entendendo algo? O Espírito Santo é professor divino. Abre o entendimento. Ontem eu li um versículo na Bíblia. Parei assim e falei, mas como, Senhor?
como? Dá uma luz. E de repente veio no pensamento fluindo. Preste atenção no texto. Lê de novo. E está percebendo? É uma bênção ser ensinado por Deus. E Deus nos ensina através da sua... Tiago pergunta, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu trato. Deixa eu voltar lá. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, agir com sabedoria envolve o nosso comportamento, a nossa atitude. Eu já por várias vezes agi com estupidez. Isso é sabedoria. Isso não é a sabedoria que vem de Deus. Toma exemplo, muito mais criterioso do que julgar a causa de duas mulheres, aquela questão dos filhos, foi Daniel, quando ele vai perante o rei. Isso traz uma compreensão acentuada para os nossos corações. E eu, nesse assunto de sabedoria, pregando hoje à noite, quando eu vi a Tiana contando a lição de manhã, eu falei, Senhor, está resolvido, já estou no caminho certo. O Senhor quer me usar hoje à noite. Eu já preguei com conjuntivite. Em 1985, quase que toda Barretos, pelo menos a nossa região aqui, foi acometida por conjuntivite. Quase que normal, aqueles olhos avermelhados. E eu não peguei. Várias pessoas pegaram, eu não peguei. Em compensação, eu fui o único da nossa turma ali da igreja, eu fui o único a pegar conjuntivite. E naquela época você pegava conjuntivite, você não ficava isolado. Não sei se a conjuntivite era mais branda ou não. Eu fui para o culto e eu tinha que pregar. E eu preguei. Mal podia enxergar o pessoal, o olho ardendo. O olho ardendo e o coração queimando. Graças a Deus. E um ânimo, uma alegria perante o Senhor, apesar do incômodo da conjuntivite. Dei aula na escola bíblica de fé, eu não sabia que eu estava com dengue. Era tudo muito novo, amados. A dengue estava começando a surgir no cenário e já me acometeu. E aí quando eu descobri que estava com dengue, falei, puxa vida, eu fui arrastando para dar aula com os alunos da EBF, os adolescentes. Muito difícil, estava me sentindo muito mal. Não sabia o que eu tinha. Mas damos graças ao Senhor pelo fortalecimento dele. A verdadeira sabedoria, ela vai se vestir de mansidão ou de humildade. E ela vai ter um controle próprio. E ela se revela nas obras do dia a dia. Como você enfrenta a situação. Como você lida com os problemas. Problemas todos nós temos. Dificuldade todos nós temos. É tão duro quando você quer aprender algo e tem dificuldade para aprender. Ore. Ore. O Felipe está dando aula em 1 aos Coríntios. Tem momento que você fica assim, ó, né? Você para assim, estudando como compreender isso, o que isso quer dizer. Fala comigo, Deus. Eu estou sempre no fala comigo. Fala comigo. Me ensina. Me capacita. Eu sou fraquinho. Eu não tenho todo o conhecimento, mas Deus tem todo o conhecimento. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. E o conhecimento é conforme a medida da fé, porque há um crescimento, há um desenvolvimento espiritual. E a sabedoria é tão necessária, mas não é qualquer sabedoria. É a sabedoria que vem de Deus. Na Babilônia estavam os sábios. Mas eles não puderam fazer nada porque a sabedoria deles era limitada. A de Deus, não. Deus não. O mesmo acontece com José, lá no Egito. Olha a sabedoria daquele rapaz. Envolveu o que? O comportamento dele.
Só no tempo que Deus decretou que ele seria lembrado na prisão, ele foi. Tudo bem. Saiu da prisão para ir lá no trono revelar, interpretar o sonho. No caso, foi só interpretar o sonho do faraó. Mas José pediu, ele fez uma recomendação para faraó. Ache alguém. Vamos ler lá o texto. 39. Gênesis. Gênesis 39. Versículo 33. Olha o que José disse para Faraó. E depois perceba o que Faraó vai dizer para José. Portanto, Faraó se proveja. Gênesis 41. 41, 33. Gênesis 41, 33. Depois de todo o desvendamento que José faz para Faraó, mostra para ele a interpretação do sonho, vem acompanhado uma observação. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem. O quê? É entendido e sábio. E ponha sobre a terra do Egito. Ele não disse, Faraó, eu poderia fazer uma sugestão? Eu quero ser a pessoa que você vai usar para comandar esse sistema de provisão. Não diz isso. Ele fala para Faraó, proveja agora de um homem entendido e sábio. Eu fico imaginando no palácio quando José falou isso. Ah, mas ali tinha gente já dizendo assim, vai ser eu. Eu vou ser o escolhido, porque eu sei administrar, eu sei fazer as coisas. Você não imagina que alguém tenha aventurado a esse pensamento? Claro! Vai ser eu! Sempre tem aqueles puxa-sacos do governador, do rei, lá seja quem for a autoridade. Sempre tem. Vai ser eu. Sempre quando o assunto é providenciar alguém para ocupar um cargo, alguém já se autoclassifica. Não, sou eu. 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito. E vai 7 anos de fartura. Vai mostrando para ele. O que vai dizer lá no versículo 37? E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Que palavra foi boa? A palavra de arrumar alguém. O Faraó gostou. Já começou a ver no que no José? Esse camarada é entendido. Olha o comportamento, a atitude dele. Orientando. Versículo 38. E disse Faraó ao seu servo. Aí Faraó vira para os servos. Até aquele que estava achando que ele seria o escolhido. Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? 39. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Amém? Amém. Olha aí. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Você está entendendo o que é mostrar obras em mansidão de sabedoria? Daniel, exemplo. José, exemplo. É a prova prática da sabedoria. Você indica, você apresenta a solução para que o dono da razão tome a consideração e faça o que tem que ser feito. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E você percebe, em curso com José lá no Egito, falando
conversando com o faraó, você percebe a manifestação do poder de quem? De Deus. O poder de Deus. A situação no domínio de Deus. Ele tem a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos, então, eu e você, nós precisamos buscar a transformação do Senhor. Buscar a mudança que vem do Senhor. Envolvendo essa mansidão nossa. Quando eu chegar na sabedoria humana, eu vou mostrar para vocês 3 exemplos. Você vai falar assim, nossa, o que é isso? E às vezes nós praticamos isso. E às vezes nós falamos isso. Mas quando eu chegar lá, nós vamos falar sobre esses 3 exemplos, mas hoje apenas o versículo 13. A prova prática da sabedoria. Como que a sabedoria é provada? Por obras, por atitudes, por comportamentos. E você tem o exemplo do Daniel, o exemplo de José, o apóstolo Paulo, que escrevendo as cartas, foi capacitado com a sabedoria de Deus. Deus separou Paulo para trabalhar com um povo mais difícil. E ele recebeu a compreensão de Deus. Eu e você, trazendo uma aplicação para nós hoje à noite, quando você olha, você e eu fomos para a escola, você teve professores te ensinando, mas ali a sabedoria humana, a sabedoria terrena. Os cursos de administração estão ensinando a sabedoria terrena, a sabedoria humana. O próprio curso que a irmã Rosângela faz ensina a sabedoria terrena, a sabedoria humana, onde a busca por status, onde há inveja, onde há ciúme, onde há egoísmo. Nossa, como é grande o egoísmo. Como é grande o egoísmo. Então nós fomos alcançados pela graça de Deus ao conhecimento de Cristo, vindo de um mundo com tantas informações para nós, de uma sabedoria humana, terrena e diabólica. Por que ela é diabólica? Porque ela é influenciada pelo mal. Há uma influência do mal. A criança nasce e é jogada lá em frente da televisão para assistir os desenhos, e é um personagem batendo no outro, brigando, correndo. É um gato querendo pegar o rato, aprontando armadilha, e a criança está lá assim, absorvendo tudo aquilo. De repente, você não entende porque a criança tão pequenininha já mandou um tapa no outro. Em algum lugar ela aprendeu aquilo. Eu sei que a imaginação é má desde a meninice, mas pegando um aliado desse, já está inclinado, já nasce com inclinação para aprender muito mais rápido o que é errado do que é certo. E aí vem a situação. Entendeu? Mas quando nós somos, como a palavra quer que seja feita no dia a dia, desde pequeno, instrui o menino, a criança no caminho que deve andar, envolve também sabedoria. No caminho da sabedoria te ensinei, por veredas direitas te fiz andar. Está em Provérbios capítulo 4. Então, a mais preciosa joia para o ser humano é ter contato, conhecimento, envolvimento com a sabedoria que vem de Deus. Felipe vai casar, precisa de sabedoria que vem de Deus. Lidar com a esposa não dá só na sabedoria terrena. Há conflito. Sabedoria terrena gera confusão. Eu vou falar sobre isso talvez nos próximos cultos. Dá muita separação. Tem dado e continua dando. Sabedoria de Deus não. Ela é mostrada em obras de mansidão. Em mansidão de trato,
de obras. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É tão necessário você mostrar a sua fé através das suas obras, quanto você mostrar a sua sabedoria através das suas obras. Se aproxime de pessoas como Daniel, como o apóstolo Paulo, como José no Egito. Se aproxime. Medite. Diga: Deus, me dá sabedoria, que vai transformar a minha vida, que vai envolver o meu comportamento, vai mudar o meu comportamento. Eu mesmo sou uma pessoa que quando me espetam, eu sou um tanto agressivo, sou estourado, né? Sou uma pessoa estourada. Primeiro eu vou fazendo o acúmulo, eu vou juntando. Eu gosto de estourar só de uma vez, né? Então eu vou juntando para depois dar um estouro só. Mas eu nunca sei quando isso vai acontecer. Isso me preocupa. E muitas vezes você toma decisões erradas. Toma decisões erradas. Por quê? Porque você agiu da maneira errada. Então, aplicando isso para a nossa vida, não adianta você ficar bravo com a situação que está acontecendo, é preciso entender o ponto de vista de Deus. Porque a sabedoria envolve isso. Você tem uma compreensão do que Deus está querendo daquilo. Por que aquilo está acontecendo? Por que pessoas vão morrer? Por que vão matar? Por que esse rei está bravo? E você buscar em Deus a solução. Ainda que seja no terreno do impossível. Porque para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Precisamos exercitar a nossa confiança nele. Eu creio que estudando a palavra de Deus a respeito de sabedoria, esses dois tipos de sabedoria vai contribuir em muito para a nossa igreja, para o nosso povo. Quanto mais nós estudarmos da palavra de Deus, nos entregarmos ao aprendizado, Deus vai estender a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, seremos abençoados por Deus. Seremos abençoados por Deus. É salutar, é saudável buscarmos em Deus a sua sabedoria, que vai ser a nossa transformação, que vai mudar a nossa conduta, a nossa atitude, que vai mudar o nosso comportamento. Fica essa pergunta: quem dentre vós é sábio? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou humildade, mansidão, humildade. Você pode até ficar com esse versículo na mente. Quem dentre vós é sábio e entendido? Aqui está a prova prática da verdadeira sabedoria. Ela envolve obras, comportamentos, atitudes. Coloquemos-nos em pé. Vamos orar nesse momento por nós. Nós temos que andar como sábios e não como nécios. A Bíblia diz em Colossenses 4:6, andai com sabedoria para com os que estão de fora. A Bíblia fala muito sobre remindo o tempo. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, damos graças por esse momento do ensino, do aprendizado da palavra do Senhor. Eu sinto a necessidade, Deus, dessa obra de entendimento, compreensão a respeito da sabedoria do Senhor. Da sabedoria que é divina e ela transforma a nossa vida. Ela é em trato de humildade, mansidão. Nos dê, ó Deus,
esse confronto real em nossos corações, nos leve ainda mais a sermos desejosos pela palavra do Senhor, desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que vejamos as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. E que possamos, Pai, com todo o nosso desejo, adquirir a sabedoria, adquirir o entendimento. Será um grande diferencial em nossas vidas. Seremos pessoas humildes, mansas, com um comportamento de alguém que o Senhor trabalha a obra de sabedoria. Nos abençoe, Deus. A irmã Rosângela, Deus, no curso que ela está fazendo, é difícil para ela, muito fácil para o Senhor. Mas ali, ó Deus, existe a sabedoria terrena, humana. Abra, Deus, o entendimento da irmã Rosângela para a sabedoria do Senhor divina na área da enfermagem. Venha capacitá-la, Deus, com um entendimento tão profundo, tão significativo, que os professores possam perceber o agir do Senhor sobre a vida dela. Estou abençoando, Deus, essa nossa irmã, para que ela possa concluir o curso e chegar até aquele posto que, sendo preparado pelo Senhor, será o posto dela e não de outra pessoa. Abençoe, Deus. E que pessoas possam ver a manifestação do poder do Senhor na vida dela. De maneira real, Deus. Abra o entendimento, Senhor. E que ela venha, até mesmo quando estiver dormindo, receber a instrução daquilo que ela está estudando num processo que o organismo, que o cérebro realiza, trabalhando em benefício da compreensão que ela terá a cada dia do Senhor. Ó Deus, põe a Tua mão poderosa sobre ela e sobre o curso que ela está fazendo. Que diante dos impossíveis, ela tenha o agir do Deus do impossível e venha triunfar. Oramos também pela salvação do seu esposo, Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aquele homem que dizia que Satanás é todo-poderoso já morreu, baleado. Mas não houve defesa para ele, Deus. Porque o Todo-Poderoso é o Senhor. El Shaddai. Jeová El Shaddai. O nosso Deus é todo-poderoso. E confirma Deus também para a nossa igreja, Pai. Preparando a aquisição do imóvel que nós já estamos orando. Nos dá, Senhor, sabedoria para aquele lugar, na providência do Senhor. E também, Deus, temos uma lista de irmãos que estamos clamando. Cada dia temos orado. Que haja a manifestação do poder do Senhor. Por tudo dou graças e oro em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Assentai-vos. A transmissão tem todos uma ótima semana.